Abra a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, no capítulo 26, versos 14. Aleluia. Diz assim, se você ainda não achou, não se preocupe não. Né? O livro de Gênesis é um livro bem complicado para se achar. Né, irmão José? Mas diz assim, no 26, 14 e 15. Gênesis, capítulo 26, versos 14 e 15. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tantos gados e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com a terra todos os poços que os empregados de Abraão, pai de Isaac, havia cavado, no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Aleluia. Por um segundo, só feche seus olhos no nome do Senhor Jesus. Pai querido, te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, porque sabemos que Tu és Deus das nossas vidas, que tudo, ó Pai, que buscamos em Tua presença a resposta, tudo que buscamos, ó Pai, no Teu nome, recebemos, ó Pai, da Tua resposta, e Te glorificamos porque entendemos que isso aqui é um momento de crescimento em nossas vidas. Entendemos, ó Pai, que mesmo que a palavra possa doer os nossos corações, mesmo que a palavra, ó Pai, no nome de Jesus não é aquilo que viemos receber nessa noite, mas sabemos que é a Tua vontade se cumprindo, é a Tua vontade, ó Pai, Teu propósito se cumprir em nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, abre nossos ouvidos espirituais, abre nossos ouvidos para que possamos ouvir não somente a Tua palavra, mas compreender, ó Pai, qual o propósito dessa ministração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Queridos, tem gente que tem mania de entulhar muitas coisas. O tema dessa noite é retirando os entulhos, ou limpando os entulhos, ou tirando os entulhos dos seus poços de bênçãos, assim como você quiser analisar. Mas o tema dessa noite é tirando os entulhos. Tem gente que tem mania de guardar muitos entulhos. Gente que tem mania de guardar bagunça. Gente que tem mania de guardar coisas que nunca vai ser utilizado. Por exemplo, no guarda-roupa lá na sua casa. De repente tem alguma peça de roupa, eu creio que seja assim, porque na minha casa é assim, todo lugar que eu vou é assim, as pessoas têm esse costume de guardar coisas que não vão ser usadas. Você abre o guarda-roupa de sua casa e está transbordando de roupa. Né? Tanta coisa lá dentro do guarda-roupa que você não tem noção. Mas de repente você está vestindo sempre as mesmas peças de roupa. Daí você começa a fazer aquela faxina, né, do ano. Daí começa assim, ó, lá em casa é assim, estou contando a experiência lá de casa. Né? Minha esposa fala assim, ó, essa blusa eu vou jogar fora. Eu disse, não, essa blusa não joga fora não. Eu vou jogar, porque você não veste. Eu falo assim, não, essa está nova ainda. Eu disse, não, vesti uma vez, 2 vezes, está nova ainda. Mas você não coloca, mas vou colocar para trabalho. Mas de repente eu não coloco ela. Eu coloco outras velhas coisas, mas não coloco aquela lá. E a gente temos costume de guardar nossos guarda-roupas, né? Outras coisas, a não ser fora a roupa. Guarda lá o perfume, guarda lá, né, o rolon lá, guarda lá o desodorante, guarda o papel de bala, né? E vai guardando os entulhos, coisas que não deveriam estar lá. E a gente começa a entulhar o nosso guarda-roupa. Guarda peças de roupas que talvez já está há 1, 2, 3 ou 4 ou 5 anos no guarda-roupa, não vão ser utilizados, mas está lá. Ele fala, mas essa é muito nova para jogar fora, vamos abençoar alguém? Tá, mas ainda vou usar ela, eu vou ver até o verão que vem, eu vou ver até o inverno que vem, se eu não vestir, daí eu vou ver o que eu faço. E passa mais um inverno, e passa mais um verão, e continua a peça de roupa lá. E a gente continua aquela peça lá, né? Compramos uma roupa, brasileiro, compramos uma roupa, uma calça, daí ficou meio ajustada, não, vou esperar eu emagrecer. Daí quando eu emagrecer, eu pego e visto ela. Mas de repente você não faz regime, não emagrece, não doa aquela peça de roupa, né? Daí os anos passou-se 20 anos, daí você vai vestir aquela roupa parece que era do tempo do Black Power lá, né? Aquelas calças boca de sino, largona, e você não quer mais porque agora é antiga. Então, guardamos entulhos. Assim também é na estante. Hoje em dia quase não se tem estante dentro do seu lar, da sua casa, né? As pessoas colocam mais painéis, né? Hoje em dia, tem mais painéis dentro das casas, né? Painéis ou senão aquela rack, que é menos espaço do que uma estante. Eu lembro que antigamente, as pessoas colocavam uma estante grande, quanto mais grande a estante era, melhor era ela, né? Porque cabia mais coisas. Mas aquilo lá era chamado tal do porta-treco. Porque você ia numa festa de aniversário, ganhava uma lembrancinha e colocava aí. Você chegava em casa, pegava a chave do carro, jogava em cima da estante. Você ia, né, no lugar, você ganhava um presente ali que soltava. Ia numa loja, achava uma lembrancinha bem bonitinha, gostei. Colocava na estante ali. De repente já estava cheio de coisas. De repente estava cheio de bagunça, que virava uma bagunça, de tanto enfeite que você colocava lá. De tanta coisa que você colocava em cima naquela estante. Então ela se formava num porta-treco. Tanta coisa que você não sabia mais, né, o que achar naquela estante. Você
você abria aquela portinha da estante e caía de tudo, né? Fita, cassete, né? Ainda mais no tempo de fita cassete, né? Tudo lá guardado. Daí procurava o controle. Cadê o controle da televisão? Não achava mais. Tanta coisa, né, que estava em cima da estante. Hoje em dia isso aí melhorou um pouquinho, porque é usado os tais dos painel, né? Daí o painel acabou limitando, só tem uma partilheirinha ou um balcãozinho, então diminuiu a quantidade de entulhos que se coloca na estante. Mas ainda, eu tenho certeza que se você procurar na sua estante, no seu painel, no seu rack, né, você vai achar certamente alguma coisa que está lá e não deveria estar lá, né? Ou de repente tem demais. É uma decoração, 2 decoração, 3 decoração, 4, 5, mas quando dá demais não fica legal, né? E assim vai. Outra coisa também nas paredes de casa. E isso aí é uma coisa muito interessante, porque na minha sogra é assim. A esposa está ali, ela deu risada. Porque assim, ó, você tem uma parede na sua casa limpinha, né? Não tem nada naquela parede. Você fala assim, mas está muito branca essa parede. Comprar um relógio de parede para colocar nela. Você vai lá e coloca esse relógio de parede. Legal, ficou bonito. Você fala assim, mas poxa, tá muito ainda pelada essa parede. Você vai lá e compra um quadro, né? Muito bonito, e coloca naquela parede. Poxa, agora ficou legal. Um quadro, um relógio, ficou muito legal. Daí você vai lá e faz um curso profissionalizante, né? Faz um curso na sua faculdade, né? Um curso extra, e você ganha seu diploma e fala, esse aqui eu vou colocar lá na minha sala, naquela parede lá de destaque. E coloca lá, pega um quadro, um novo quadro, e coloca lá. De repente termina o ano, inicia o novo ano, você fala assim, agora tem que pôr a folha de calendário, né? Você pega aquela folha de calendário lá, do ano de 1975, e coloca lá naquela parede lá. Buraquinho, preguinho e coloca lá. Mas o ano acabou, iniciou um novo ano. Daí você pega a folha do novo ano. Daí você fala assim, mas essa folha está muito bonita esse desenho, vou colocar outra em cima. Se você vai na casa da minha sogra lá, você encontra folhinhas do ano de 1680. Brincadeira. Mas ela tem o costume de guardar folhinhas nas paredes, e ela vai abrindo outros preguinhos. Porque ela acha tão bonita aquela imagem, ela fala assim, mas já está tão bonita a imagem, não vou jogar fora. Daí ela vai enchendo folhinha e vai colocando. Né? Então, isso vai virando um entulho, vai virando uma bagunça de tanta coisa que você se vê naquela parede, de tanta coisa pendurado. Né? E na nossa vida também é assim, a nossa vida é como se fosse um poço a ser retirado águas limpas. Na nossa vida é como se fosse um poço para você retirar, né, as águas derramadas por Deus. Mas quando nós colocamos muitos entulhos nas nossas vidas, quando entulhamos muitas coisas nas nossas vidas, essas águas limpas vão ser sujas pelos entulhos que nós colocamos sobre nossas vidas. Né? Porém, eu e você temos escolha do que nós vamos receber. O problema é que muitas vezes nós recebemos coisas que não são agradáveis para nossas vidas. Muitas vezes recebemos coisas que não são bênçãos para nossas vidas. Muitas vezes vemos, ouvimos e praticamos coisas que vão sujar os poços de águas limpas que estão sobre nossas vidas. Guardamos coisas que nos impedem de retirarmos a água limpa que está sobre nossas vidas. A palavra de Deus diz que Isaac vivendo em uma terra onde havia fome, miséria, uma terra onde não havia produtividade, uma terra onde não tinha como se plantar, uma terra seca, uma terra sem qualidade alguma. E a palavra de Deus diz que todos que lá estavam preferindo voltar para o Egito, preferiram ir para o Egito que viver naquela terra, porque era uma terra seca, uma terra não tinha como se plantar. Mas daí Deus fala para Isaac, permaneça nessa terra. Amados, muitas vezes nós preferimos voltar para o Egito do que permanecer num lugar onde a terra seca, num lugar onde parece que não há produção, num lugar onde parece que não há bênçãos, num lugar onde parece que as coisas não vão acontecer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o lugar de bênção é onde Deus está, e não onde aquilo que nossos olhos avistam ser bênção. Porque muitas vezes nós estamos em lugares que nós falamos, agora sim que eu estou no lugar certo. Quantas vezes, né, eu e você de repente nos enganamos com o emprego? Recebemos aqui, esse é o lugar dos meus sonhos. É um emprego bom, é um emprego que paga um bom salário, é um emprego onde eu vejo que tem prosperidade aqui dentro, é um emprego onde eu vejo que as coisas, eu vou ter oportunidade de crescer. Né? A gente designa que ali é um lugar ótimo de estar. A gente diz que ali é um lugar bom para se crescer, bom para se ter um desenvolvimento na sua vida profissional. Mas de repente nós começamos a ver que no decorrer do tempo que as coisas não são bem assim. Começamos a nos questionar, começamos a ver que as coisas não eram como imaginávamos, não é como pensávamos, e de repente naquele lugar onde era terra seca, poderíamos ter um crescimento maior, poderíamos ter um avanço maior, poderíamos ter um desenvolvimento maior.
A bênção está onde Deus está. E se Deus te falar que naquela terra seca você vai prosperar, é porque você vai prosperar. Isaac então, naquele local, Isaac então teve uma prosperidade, se tornou muito rico, ficou riquíssimo. Isaac teve muitas bênçãos. Isaac desfrutou de uma forma sobrenatural das bênçãos que Deus derramou naquele local na vida dele. E ainda desfrutou das bênçãos que teu pai havia lhe deixado, os poços. E daí os inimigos, os filisteus, começou a engrandecer o olho em cima de Isaac. Poxa, mas esse cara tem muito dinheiro, esse cara está muito próximo, esse cara está recebendo muita bênção aí, ó. Eles começaram então a maquinar, vamos tapar os poços de águas. Sabe que eu vejo, queridos, que muitas vezes, por inveja, assim como os inimigos, os filisteus taparam os poços de águas de Isaac, alguns inimigos das nossas vidas, por inveja, vão querer nos atacar também. Vai ver que você está prosperando na sua vida, vai ver que você está tendo um crescimento, vai ver que você está se formando, você está fazendo coisas, que está crescendo rapidamente, está tendo um grande desenvolvimento lá no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, e isso é natural. Infelizmente vai ter pessoas que vai ter invejas do teu crescimento, e vai começar a lançar palavras contrárias. Ei, não faz isso não. Para que você está fazendo esse curso? Esse curso aí é babaquice, não vai te servir para nada. Ou seja, querendo te jogar para baixo, querendo te desanimar, porque tu sente inveja. Não, eu já tentei fazer isso, o meu chefe não vai falar com ele, não vai pedir aumento, não vai conversar, que não funciona, eu já fui lá. Para que você não cresça, para que você não prospere, não faça esse curso não, né? Não vai por aí não faz dessa forma não. Mas muitas vezes o intuito não é nem te animar, não é nem te fortalecer, não é nem te preparar. O intuito é te lançar para baixo. O intuito é para que você não cresça mais do que ele, porque a inveja é maior. E isso há na vida de muitas pessoas. Então por isso que é necessário que a gente sabe para quem a gente vai abrir o nosso coração. Por isso que é necessário para quem a gente vai conversar a respeito das nossas bênçãos, a respeito do nosso posicionamento, a respeito dos nossos sonhos, dos nossos projetos, a respeito daquilo que estamos procurando em Deus, a respeito das coisas que estamos recebendo. Por isso que é necessário a gente saber para quem a gente vai conversar com aquilo que está em nossos corações. Porque muitas pessoas vêm como forma de querer te apoiar, de querer te fortalecer, mas está uma grande inveja e está te lançando maldição, está te lançando palavras que não te deixam fruir, não te deixam crescer, não te deixam prosperar. Porque há inveja e não quer te ver maior, não quer te ver crescer, não quer te ver sobre as bênçãos de Deus. Mas muito mais do que isso, eu vejo pessoas que entulham os seus próprios poços. Pessoas que designam incapazes, pessoas que designam pessoas inferiores, pessoas que se acham que não vão ter nada na vida, não conseguem, nasceu simplesmente para viver uma vida desolada, sozinha, sem futuro, sem um grande crescimento, sem um avanço. Pessoas que simplesmente lançam entulho sobre os seus próprios poços. Comigo é assim mesmo. Eu nasci dessa forma mesmo, sempre deu errado as coisas para mim, nada consegui, infelizmente eu conheço pessoas dessa forma. Pessoas que, digo assim, mas eu sempre foi assim. Eu conheço, casamento não dá certo, nunca deu certo para mim. Meu trabalho sempre não deu certo, as coisas não dão errado mesmo, eu nasci para sofrer. Começa a lançar entulho sobre os seus poços. Começa a lançar maldição sobre a sua vida. Começa a lançar, bloqueiam a sua vida a ponto de não ter um crescimento. Eu não consigo, eu não posso, comigo não adianta, né? Peça para outro. Pessoas que têm a oportunidade de crescer e abrem mão de crescer. Eu sempre falo para minha esposa, e eu sempre falei isso para ela, falo assim, ó, nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. E se tem algo que alguém fez na vida toda, você pode fazer também. De repente você pode ter uma dificuldade maior, porque tem pessoas que têm um talento maior, né? De repente vamos lá, alguém vai tocar um violão, o Adriano toca violão aqui, e ele tem desenvolvimento para tocar violão. Vamos pôr o Yuko, não vamos pôr eu, né, Yuko? Vamos pôr eu para tocar aqui, de repente eu vou ter uma dificuldade maior. De repente não fui chamado para isso, de repente eu não tenho preparo para isso, mas eu posso. Yuko pode, você pode. Mas eu queria fazer, eu queria fazer tal coisa na minha vida. Você pode. De repente sim, você vai ter um empenho maior. Eu estou vendo isso pelas minhas aulas de saque lá. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus, é graça de Deus. Eu confesso para vocês assim que todos os dias eu penso em desistir, mas todos os dias eu peço a graça de Deus para me renovar. Porque é muito complicado. Aquele negócio lá é difícil demais, gente. Então
E a gente vê dinheiro indo e a gente não vê avanço não, né? Porque é difícil mesmo, é difícil, não é fácil. Então qualquer coisa que você vai decidir na sua vida, já começa decidindo perseverar. Assim, ó, eu vou decidir fazer tal coisa, tá? Então primeira coisa, decida perseverar. Porque se você não decidir perseverar, você vai chegar até o começo, até a metade, até próximo do fim, mas muitas vezes, por isso que tem muitas pessoas que não terminam seus sonhos, seus projetos, porque não decide perseverar. E aquele negócio é muito complicado, gente. Eu vou lá e de repente passo a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, daí chega na outra semana, é a mesma coisa, e na outra semana, quando eu penso, agora eu vou para frente, quando eu dou um pulo de uma aula para frente, eu agora volto para trás, porque não teve esse crescimento ainda. E lá vou eu de novo, voltar no ABC, eu já estava chegando próximo do Z, e voltei lá, porque ainda tem coisas ainda que precisam ser lá atrás, ser aprendido. E quando eu chego lá na frente de novo, eu volto agora de novo. Meu Deus do céu. E eu começo a entrar em desespero. Não tem jeito sim. Mas a gente temos que perseverar. Temos que continuar guerreando, continuar acreditando, continuar determinando, porque há tempo para todas as coisas. E vai chegar o tempo também de a gente triunfar daquilo que a gente estamos perseverando, né? A palavra de Deus diz assim lá no livro de Provérbios 4, 23, livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Isso é uma palavra muito importante, eu quero que você preste bastante atenção, crave em seu coração, não se deixe se perder, guarde isso com grande carinho, uma palavra rema para a sua vida, é uma palavra que Deus deixou como aprendizado, é uma palavra que Deus deixou como ensino, é uma palavra que Deus deixou como a gente tomar como base para o nosso crescimento. Provérbios, no capítulo 4, no versos 23, diz assim, ó, tenha cuidado o que está em sua mente. Tenha cuidado, irmão, presta atenção com a palavra de Deus aqui, ó. Tenha cuidado o que está em sua mente. E aí diz assim, ó, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você vê que palavra forte que é essa, irmão? Tenha cuidado o que está em sua mente. Eu não sei como está a tradução aqui, não colocaram? Eu vi todo mundo olhando para trás. Não? Tenha cuidado com o que está em sua mente, pois a palavra, ela guarda com toda a sua diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ali está em outra tradução, mas é o mesmo procedimento, né? Guarda com toda a diligência o teu coração. Quando está falando de coração, quando a palavra de Deus diz coração, está falando de mente. Porque todas as informações são guardadas onde? Coração não, tá? Na mente, tá? Então quando fala de coração, está falando de mente, né? Porque dele procede todas as fontes da vida. Então tenha cuidado o que está em sua mente, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, se você está maquinando mal, se você só pensa coisa ruim, certamente você vai ter uma vida ruim. Se você só é uma pessoa que pensa coisas que não presta, certamente você vai viver coisas que não presta. Certamente se você é uma pessoa fácil em aplicar palavrão, falar muito palavrão, porque certamente na sua mente está maquinando isso. A sua mente está projetando isso. Na sua mente está isso. Se você é uma pessoa que só pensa em fazer o mal, faz mal para todo mundo, vive uma vida de inimizade, contenda, brigas, discussão, certamente porque na sua mente está aplicado isso. Então a palavra de Deus está nos instruindo, a palavra de Deus está nos ensinando, a palavra de Deus está nos dando conselho, a palavra de Deus está dizendo, crava isso em seu coração. Tenha cuidado com o que está em sua mente. Porque certamente aquilo que está em sua mente é a maneira que você vai se viver. É a maneira que a tua vida, o jeito de vida que você vai levar. Então quando a palavra de Deus diz isso, está dizendo assim, tome cuidado com aquilo que você vê. Tome cuidado com aquilo que você ouve. Tome cuidado com os seus relacionamentos. Porque aquilo que você vê, aquilo que você ouve e com quem você se relaciona é o que você vai estar colocando sobre a sua mente. Se você é uma pessoa que vê muito porcaria, se você é uma pessoa que vê muita heresia, se você é uma pessoa que vê muitas coisas que não presta, isso vai entrar sobre a sua mente. E por isso que a gente temos que ter esse cuidado com aquilo que nós estamos assistindo, com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos colocando sobre nossa mente, com aquilo que nós estamos ouvindo. Eu conheço uma criança que ela vê muito filme violento. Eu conheci ela, vê demais. E quando você vê ela, está o tempo todo aqui, pá. Você só vê ela assim. Ela já entra nos lugares, assim, já chutando, gritando, brigando, erguendo a mão. Quando você vai cumprimentar ela, já fala, pá. Um dia eu fui cumprimentar ela, agora eu falei, nunca mais cumprimento. Eu fui cumprimentar ela, me acertou um soco, mas bem dado, sobre um lugar que dói muito. E eu peguei isso, não cumprimento mais. Não cumprimento mais. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com o que nossas crianças estão vendo. Né? Temos que tomar cuidado com aquilo que porque eles estão colocando isso sobre a sua mente. Elas vão crescer praticando coisas ruins.
E a gente vai falar, puxa, onde que será que eu errei? O que será que... Porque você certamente permitiu que ela visse coisas violentas, filmes violentos. E nós temos que ter saber o que estamos oferecendo, colocando na nossa casa, na nossa família. Tomar cuidado com o nosso relacionamento, com pessoas que você se relaciona. Porque tem pessoas que só tem palavras de maldição, tem pessoas que só tem palavras de angústia, tem pessoas, querido, que você anda junto e só vive reclamando de tudo. Aquela pessoa que nada dá certo, aquela pessoa que tudo é ruim, né? Os seus poços estão tampados, seus poços estão cheios de entulhos, porque a pessoa que vive reclamando, não está bom hoje. Você vai perguntar, mas como que está hoje? Hoje também as coisas não vai bem, tá bem? Vamos contar uma benção. Eu tenho uma aqui para contar uma benção. Ela vai estar contando a benção, pensa que é benção, quando vai ver, é algo triste que aconteceu em sua vida. Fala, cadê a benção aí? Pessoas que só maquinam mal, só pensam coisa ruim, só vivem uma vida, né, em dissolução. Não há crescimento, não há avanço, não vê o agir de Deus nas coisas, não vê a presença de Deus, não vê a unção de Deus, o milagre, não vê a produtividade, não vê as bênçãos de Deus sendo derramado, porque os seus poços estão entulhados. E quando nossos poços estão entulhados, não jorra as bênçãos, não há o jorrar de águas limpas. Quando as águas estão limpas, mas são jogadas porcaria, quando as águas estão limpas, mas há um canal de esgoto sobre essas águas, aí essas águas fluem águas sujas. Certamente você vai retirar água suja, porque os poços estão entulhados. Valores guardados, amados, valores guardados, quando juntado junto com lixo, se torna lixo. Daí você começa a comentar, poxa, aquela pessoa era tão legal, uma pessoa tão bacana, olha o que ela se tornou. Certamente era. Todo mundo tem algo bom a oferecer. Todo mundo tem algo positivo a oferecer. Todo mundo tem alguma qualidade de bom na sua vida. Todo mundo tem. Ninguém nasceu sem nenhuma qualidade. Queridos, ninguém nasceu sem algo bom a oferecer. Ninguém. Eu nasci, comigo não tem nada. Comigo as coisas sempre deu ruim, eu não tenho nada bom a oferecer. Não. Todo mundo tem alguma qualidade a oferecer. O problema é que essa pessoa certamente está enfrentando, né, uma dissolução na sua vida. O problema é que essa pessoa deixou com que seus poços fossem entulhados. E daí já não jorra mais água limpa. Porque deixou com que porcarias entrassem sobre a sua vida. Deixou com que as bênçãos que tinha sobre a sua vida fossem entulhadas com coisas ruins. E daí aquilo que tinha de valor, aquilo que tinha de qualidade, né, ficou perdido. Água limpa misturado com água suja, igual água suja. Sim ou não? Sim ou não? Em nossa mente está guardado várias informações. Em nossas mentes está guardado todas as informações. Se entulharmos o que não presta em nossa mente, né, quando procurarmos o que é bom, não acharemos. Por isso que quando nós falamos, puxa, aquilo lá era, louvava como ninguém. A gente via ele no culto, né, via ele celebrando, pulava e dançava na presença de Deus, como era usado por Deus. De repente você vê assim, hoje está perdido. Né, hoje, o que aconteceu? Deixou com que seu poço fosse entulhado. Deixou com que a sujeira entrasse sobre a sua vida. Não cuidou dos seus olhos, dos seus ouvidos. Não cuidou dos seus relacionamentos. E quando os poços são entulhados, aí já não jorra mais água limpa. Tome cuidado com os seus poços de bênçãos. Não deixa com que o inimigo jogue entulhe os seus poços. Mas muito mais, não se jogue em seus próprios poços entulhos. Porque muitas vezes nós somos os maiores canais em que lançamos sobre nossas vidas e não o inimigo. Porque nós mesmos, muitas vezes, sujamos os nossos poços de bênçãos. Eu vi uma palavra muito forte, acho que foi numa pregação que eu estava ouvindo, que dizia assim, a pessoa passa a semana inteira comendo comida de demônio. Quando chega o final de semana, quer sentir a presença de Deus. Querido, como é forte isso? Porque tem pessoas que passam a semana inteira, e quando está dizendo comida de demônio, está dizendo de coisas que não prestam mesmo. Está dizendo de relacionamentos, está dizendo de pensamentos, está dizendo de ações, está dizendo de procedimentos, está dizendo da sua vida. Pessoas que passam a semana inteira brigando, xingando, falando heresias, praticando mal, ouvindo coisas ruins. Pessoas passam a semana inteira. Quando chega o final de semana, aí vem no culto de celebração, quer dançar, quer louvar e quer sentir a presença de Deus. Mas de repente não sente. Porque os seus poços de águas estão sujos. Está entulhado. Passa a semana inteira comendo comida de demônio. Daí quando chega no domingo,
quer receber a presença de Deus. Forte isso. O Adriano comentou na vigília aqui, e falou assim, não sei se ele vai se lembrar, mas ele diz assim, tem pessoas, altares cheios de pessoas, né? Em várias igrejas tem altar cheio de pessoas para pregar, pessoas para louvar, mas essas pessoas, né, estão com suas mentes vazias. Você lembra disso? Você falou isso ou não falou? Lembra disso? Eu lembro, na hora que eu gravei, corri lá atrás, pus um papelzinho. Isso eu tenho que comentar. Porque é verdade. É verdade. Tem altar que está cheio de pessoas. Se descer daqui, vem outro. Se a turma do louvor descer, vem outro. Vai estar cheio de pessoas. Mas eu quero só acrescentar, eu não quero invalidar, eu quero acrescentar naquilo que ele falou. As pessoas estão com suas mentes vazias. O altar é cheio de pessoas com suas mentes vazias. Eu digo que sim, mentes vazias sim. Mentes vazias da presença de Deus. O problema é que está cheio de entulhos. E isso é o mais preocupante. Porque vou te dar um exemplo, vai ser mais fácil de você entender o que eu quero dizer nessa noite. Se você chegar numa casa, e nessa casa que você tem uma sala, e essa sala está limpa, não tem nada sobre a sala, e você quer arrumar essa sala, e não tem nada sobre ela, então você vai pegar a tinta, vai pintar ela, depois de pintado você vai limpar, e você vai começar a colocar os móveis sobre o lugar, vai colocar o sofá, vai colocar a estante, na estante não, faz muita bagunça, causa entulho, né? Vai colocar o painel, vai colocar o tapete, você vai colocar as coisas em seus lugares. Vai ser fácil, sim ou não? Vai ter um esforço para trabalhar, mas vai ser fácil colocar. Porque não tem nada sobre ela. Está vazia, a sala está vazia. Então fica mais fácil você colocar. Você vai conseguir colocar as coisas, vai ficar mais fácil. Agora imagine uma sala cheia de bagunça. Imagine uma sala cheia de entulhos. Imagine uma sala com um monte de porcaria dentro. Coisas ali que não ia ser usado. Está tudo bagunçado. O que primeiro você tem que fazer então? Tem que? Pode falar. Retirar. Sim ou não? Agora eu vou organizar essa sala. Então primeiro tem que retirar os entulhos. Então tem que tirar tudo aquilo que não presta, para depois começar a organizar. Porque não tem como organizar em meio a uma bagunça. Então é isso que é o problema. Mentes vazias sim, vazias da presença de Deus. Mas o problema é os entulhos que estão sobre a mente delas. Porque se as mentes estivessem apenas vazias, a gente colocaria unção, presença de Deus, colocaria a presença de Deus sobre a vida delas. Os problemas é quando tem muitos entulhos, muitas porcarias, pensamentos ruins, pessoas maquinando mal, pessoas prontas a viver uma vida dissoluta, uma vida de ruim, uma vida no mal. E daí você tem que primeiro o quê? Limpar a mente delas, para depois colocar a presença de Deus. Mente cheia. Já viu que no trânsito é assim, né? Pessoas no trânsito, e às vezes, isso a gente temos que analisar, queridos, temos que tomar até cuidado com isso, porque às vezes tem pessoas que tomam uma gota de água. Eu vi isso, estava indo trabalhar, estava ali perto da 2000, né, dobrei à direita, perto da 2000, de repente nós estávamos parados, esperando o semáforo abrir, e passou uma motoqueira, essa motoqueira se desequilibrou entre o meio dos carros, e ela que deu meio que um tom para a direita e pegou no carro que estava à direita. Não aconteceu nada no carro, mas certo, aquela gota de água estava para explodir ali. O cara já abriu a janela, começou a citar 1001 palavrão, né, sobre aquela moça. De repente, aquela situação que aconteceu foi a gota de água sobre a vida dele. Às vezes, no trânsito, faz um fechamento, ou você dá uma buzinada. Pessoas que te fechou, você poderia deixar ela aí tranquila, mas você pega ela e buzina. Pá, como sinal de advertência. Né? Ou ela para na frente, sinal abriu. Né? Isso acontece muito. Sinal que abre, a pessoa às vezes está ali no celular, ou está ali pensando em outras coisas e não percebe. Você atrai e faz, pá, buzina. Uma advertência. Daí a pessoa desce do carro, já te xingando. Já te xingando, já te lançando, né, falando muitas coisas para você. Talvez aquela buzina que era para ser apenas uma advertência, aquilo lá foi a gota de água para a vida dela. Porque a sua mente estava cheia. E explodiu. E começou então uma discussão, né, eu vi isso no jornal alguns meses atrás, uma discussão de trânsito em que duas pessoas, né, houve um acidente, houve uma situação, e poderiam ser resolvido, mas os dois estavam armados e os dois se mataram. Né? Então, mente cheia de entulhos, não foi limpada. Daí as coisas tomam esse rumo. Filhos que são maltratados pelos pais, né, e começam a maltratar seus filhos, maltratam os filhos, tratam mal, né, e de repente as pessoas falam, por que você faz assim? Por que você trata assim seu filho dessa forma? Não, foi criado dessa forma. Mente que não foi limpa, mente que não foi curada, mente cheia de entulhos.
Ah, mas eu fui criado dessa forma, né? Foi desse jeito. Não limpou a mente. A cheia de entulhos. Isaac desfrutava dos poços de bênçãos, da herança, que era a herança de seu pai. Os filisteus com inveja entulharam esses poços. Tem pessoas que vai sentir inveja de você prosperar lá no seu trabalho. Tem pessoas que vai sentir inveja de você transformar a sua vida, de você ter uma vida, né, transformada, vai te ver com outros olhos, vai te ver que você está crescendo financeiramente, você está crescendo profissionalmente, você está crescendo, né, em sua vida pessoal, você está crescendo na sua vida conjugal, você está crescendo lá na sua casa, com a sua família, você está crescendo, né, na sua vida. E tem pessoas que vão te olhar e assim como se eles vão sentir inveja de você, e vai querer te lançar para baixo. E você vai ter que então, como Isaac diz, lá no versos 18, Isaac se acomodou. É assim que aconteceu? No verso 18, a palavra de Deus diz que Isaac retornou a abrir os poços. E assim como Isaac, nós temos que tomar o mesmo posicionamento. Assim como Isaac, nós temos que tomar a mesma direção, querido. Pega isso como exemplo a sua vida. Lá no verso 18 diz que Isaac encontrou os poços entulhados e ele não se acomodou diante daquela situação. Ele começou a retirar tudo que estava naqueles poços, a limpar os poços novamente, para que pudesse então tirar daqueles poços águas limpas. E assim deve ser nas nossas vidas. Se a tua vida há tantos entulhos na sua vida profissional, se na tua vida tem gente lançando os entulhos na sua vida conjugal, ou se você tem sido próprio o causador dessas coisas sobre a sua vida, nesse momento é tempo de limpar os seus poços de bênçãos. Nesse momento é tempo de retirar todos os entulhos que estão causando mal para a sua vida. Tire toda essa maldição, tire todos os pensamentos, tire tudo aquilo que está te travando de crescer na presença de Deus. Tire os entulhos dos teus poços de bênçãos. E assim como Isaac, nós temos que reagir, nós temos que fazer de novo, nós temos que tentar novamente. Qual os poços de bênçãos que tem entulhados nas suas vidas? Qual os poços de bênçãos que tem entulhado sobre a sua vida? Talvez na sua casa, talvez na sua área familiar, lá com seus filhos, seus relacionamentos conjugal. Talvez você tenha vivido uma vida, né, desgastante no seu relacionamento, não tem tido um crescimento na sua vida conjugal. Começa a limpar os seus poços de bênçãos. Talvez na sua vida de relacionamento, você não tem um grande relacionamento com as pessoas, não sabe como agir, não sabe lançar palavras de bênção, não sabe como tratar as pessoas. Começa a limpar os seus poços de bênçãos. Talvez no seu trabalho, talvez na sua vida profissional, não sei. Mas começa a limpar os seus poços de bênçãos, para que então comece a jorrar novamente a água limpa. Essa semana, na sexta-feira, nós limpamos a salinha lá em cima dos casais. Estava muito bagunça, a gente foi acumulando coisas, foi guardando caixas e ficou uma bagunça, né, que só pela graça de Deus, nós vamos esperar um feriado, nós estávamos marcando isso já faz tempo, esperando um feriado poder fazer essa limpeza, e nós fomos limpar aquela salinha na sexta-feira, dos casais lá em cima, mas que legal que ficou lá, que legal, quanto espaço, querido, quando a gente não tira os entulhos dos lugares, nós não sabemos o tamanho do espaço que tem. Nós não sabemos medir o espaço que tem. Era uma salinha aparentemente pequena, fica lá em cima, subindo nas escadas direita, aparentemente pequena. Mas quando nós limpamos lá, nós descobrimos que ali o espaço era muito maior do que nós achávamos. E primeiramente, naquela salinha, nós tivemos que primeiro tirar os entulhos que lá estava. Porque uma salinha estava cheia de coisas guardadas, querida, e tinha coisas, a gente tem mania de guardar tudo. Nós guardamos coisas de longo prazo, guardamos coisas que vamos usar um ano, mas também guardamos muitas vezes coisas que não vamos usar nunca. E nós temos que decidir limpar. E abrimos aquela salinha, e primeiramente, antes de limpar aquela salinha, nós tivemos que retirar tudo que lá tinha. Porque não teria como organizar, mantendo as coisas lá dentro. Na nossa vida, às vezes é assim, nós temos que retirar aquilo que está travando, aquilo que não nos permite de receber de Deus. Porque você não tem como colocar bênçãos em lugar que está jorrando água suja, em lugar que está muito entulho. Temos que primeiro retirar aquilo que está nos fazendo mal. E foi assim, retiramos tudo que lá tinha, e de repente ficou uma salinha limpa, limpamos ela toda, e montamos os armários no lugar. Foi feito um armário novo pelo Gilberto, ele montou um armário novo para nós lá, improvisou, ficou bem legal. Colocamos lá e começamos a tirar todas as coisas, caixa por caixa, retiramos tudo que tinha, porque estava tudo misturado, coisas de teatro, junto com coisas de casais, junto com coisas de organização de festa, junto com talheres, junto com não sei o que, está tudo bagunçado.
E daí nós começamos a organizar essa caixa do teatro, essa caixa do encontro com Deus, essa é a caixa, né? E organizamos todas as caixas nos seus devidos lugares. Agora organizamos. E daí limpamos tudo lá, organizamos, montamos a prateleira, ficou aquele espaço gostoso. Daí a Dani falou assim, Lidiane está nos ajudando. Nossa, tanto espaço sobrou lá, agora dá para fazer despulado lá dentro. Agora dá, porque antigamente não dava, né? Não cabia nem a pessoa lá. O Josué vem pedir umas roupas emprestadas, fazer um teatro esses tempos. Eu falei, tome cuidado, tá? Tome cuidado, não abrir o armário e cair uma multidão de caixas em cima da sua cabeça. Não é, José? Agora está bem legal lá, agora está bem gostoso lá o lugar. Foi retirado os entulhos. É necessário retirarmos os entulhos para que nós recebemos a bênção de Deus em nossas vidas. Meu Deus. Eu vou falar rapidamente aqui sobre 3 poços a se superar. Rapidamente, que meu tempo está quase indo. 3 poços a se superar. Poço de Ezeque, que significa contenda. Provérbios 4:23 está escrito que do nosso coração procede as fontes da vida. Para que a fonte não cesse, é preciso cavar, retirar todo o ódio que está guardado. Então, há pessoas que vivem uma vida de contenda, causando mal, porque os seus poços, foi colocado isso. Vive uma vida, uma discussão com todo mundo, não consegue ter um relacionamento, não consegue ter um bom relacionamento conjugal, não consegue ter um bom relacionamento profissional, porque os seus poços estão entulhados. Então vive maquinando, intriga, pessoas não têm um bom relacionamento, não consegue conversar, já vai discutindo, já vai brigando, já vai lançando palavras, xingando, brigando, porque certamente ela viveu isso e não limpou os seus poços. Quanto crente tem deixado de receber o fluir do Espírito Santo, tem deixado de receber a presença de Deus, porque tem dado ouvidos ao inimigo. Então tudo é motivo de briga, qualquer coisa que você fala já discute, já briga no seu trabalho, na sua casa, porque os seus poços estão entulhados. Ezeque significa contenda, briga. Certamente tem muitas pessoas que estão tendo uma vida assim, porque precisa limpar os seus poços de bênção. Resista ao inimigo, querido. Resista às tentações. Como você vai resistir isso? Como que eu vou resistir ao inimigo? Pela autoridade que temos em nome de Jesus. Então, quando você receber uma afronta do inimigo, quando você receber uma palavra que pode tirar do sério, você vai resistir em nome de Jesus. E certamente as bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. O próximo poço lá é o poço de Sitna. Diga lá comigo, Sitna. Isso significa a inimizade. Pessoas que não conseguem manter um relacionamento, pessoas que não conseguem manter uma amizade, pessoas que não conseguem ter um relacionamento com o seu próximo, pessoas que não têm, tudo, de repente está tendo um relacionamento agradável, mas de repente já está brigando, já está entrando em discussão, já não está conseguindo viver mais naquela vida em que vivia, tanto conjugal, como familiar, como no meio do povo, porque seus poços estão entulhados. Porque recebeu muitas maldição sobre a sua vida, porque se amaldiçoou, porque não tem bom relacionamento, que viveu muitas coisas ruins e não limpou esses poços. Sua mente está poluída. É preciso limpar, é preciso retirar para limpar, é preciso tirar para ser cheio, é preciso ter uma mente vazia para depois encher com as coisas de Deus. Não colocar água limpa em cima de água suja, porque certamente isso vai, não vai ter uma boa produção. Mas quando você retira tudo aquilo que não presta, para colocar a presença de Deus, aí começa as coisas a funcionar. O vale simboliza um tempo em que Deus trabalha em nossas vidas. Então, se você está passando por um vale, se você está passando por um momento de dificuldade, por um momento em que as coisas parecem tão em sequidão, assim como foi na vida de Isaac, ele não questionou quanto aquele tempo. Então, se você está passando por um momento de sequidão, um momento de que as coisas de repente não estão tendo fluir, não se questiona quanto a isso. Não questiona o posicionamento de Deus sobre a sua vida quanto a isso. Apenas sabe que assim como na vida de Isaac, Deus vai fazer na sua vida também. Se os seus poços forem entulhados, apenas determina no nome do Senhor Jesus que você vai conseguir, você vai desentulhar e você vai receber o agir de Deus novamente. Poços entulhados, a fonte seca. Não deixa com que sua fonte seca. Feridas acumuladas impedem o crescer, impede o seu crescer, impede o crescer da igreja, impede com que Deus haja na sua vida. Então retire todas as feridas que estão sobre o seu coração. Rapidinho lá. Quando crescemos para cima e para dentro, inevitavelmente também cresceremos para fora.
Não podemos colher se não semearmos. Não podemos ver pessoas salvas se não evangelizarmos. Não podemos se alegrar do nosso fruto de trabalho se não afadigarmos dele. Então é necessário que há um esforço. E vamos lá para o último poço, então. Poço Rehobote. Diz comigo, Rehobote. Que significa o alargamento. Tá, são os 3 poços que eu quero estar falando. Poço Rehobote significa alargamento. Isso é o que ocorre quando nós desentulhamos os nossos poços. Isso foi o que ocorreu quando nós limpamos aquela salinha. Não, houve um ampliar daquele espaço, houve um alargamento, né? Parecia tão pequenininho, de repente a gente limpa, organiza, coloca tudo sobre o lugar, assim, e acrescenta mais uma prateleira que não tinha. De repente vemos um espaço mais amplo, né? Isso é o que acontece quando nós limpamos, quando nós desentulhamos os entulhos que estão sobre as nossas vidas, né? Então, quantos espaços muitas vezes perdemos por entulhar coisas que não vai ser usada, por entulhar coisas que não deveriam ser guardadas, por entulhar coisas que não deveriam estar sobre as nossas vidas. Quantos espaços perdemos? A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes 3, querido, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Eu entendo essa palavra como chicletes. Você pega um chicletes, você desembrulha os chicletes e coloca sobre a boca. E masca aqueles chicletes. Ele vai ter um tempo de jogar fora, sim ou não? Mas tem gente que insiste em ficar lá. Passou 1 hora, passou 2 horas, dela cansa o maxilar, retira do bolso, guarda atrás da orelha, daí volta a mascar de volta. Não, há tempo de jogar fora. Eu lembro quando eu era mais novo, quando eu era criança, na casa da minha mãe, existia um tempo de dificuldade geral naquela época também, que foi superado, né? O Brasil hoje está, graças a Deus, melhor, com tantas dificuldades ainda, mas o Brasil está melhor, tá? Existia tempo de desgaste mesmo. Tempo que você comia frango 1 vez por mês e era uma mistura de semana. E a gente passava dificuldade, aperto. E eu lembro que a gente comprava chicletes, quando o pai comprava chicletes para nós. Hoje em dia eu não gosto de chicletes mais. Cola na chapa. E o pai comprava chicletes, a gente pegava aqueles chicletes, mascava. Tinha o tal de groselha. Né? Quem lembra da groselha? Tinha groselha ou não tinha? Tinha fazer suco com a groselha, né, pastor? Fazia suco com a groselha. Daí a gente pegava aqueles chicletes, quando estava duro, já não aguentava mais. A gente pegava aquele chiclete, abria ele, é o tal do babalu, né? Não sei se tem babalu ainda, deve ter, né? Abria aqueles chicletes, colocava a groselha no meio, fechava para na boca de volta. Que gostoso, parecia novo. Mascava. Há tempo de jogar fora, né? O chiclete você mascou, saiu doce, tem que jogar fora. Mas tem gente que insiste em mascar os chicletes, né? Insiste em ficar com ele na boca, daí começa a doer o maxilar. Não é para você cuspir fora. Há tempo de jogar fora. Existem pessoas que guardam acontecimentos na sua vida de 30, 40 anos, queridos. Não é preciso tratar o coração, né? Desentulhe os seus poços aí. Retire da sua vida, né? Guarda acontecimentos que ficou lá no passado e está sofrendo como se fosse hoje. Pessoas que não teve um crescimento, porque ainda se lembra daquela perca, porque ainda se lembra daquele problema que enfrentou, né? Na sua vida conjugal, lá com o seu filho, com a sua família, naquela perca, naquela doença, naquela enfermidade, naquela situação. Pessoas que ainda não foi curado. E o tempo passou, os anos passou, mas ainda vive como se fosse aquele dia. Os anos passou, mas a sua vida está travada. A sua vida não teve um alargamento, assim como o poço de Rehobote. Porque ainda ela está vivendo aquele momento, porque ainda está vivendo aquela situação, porque ainda está vivendo aquela situação que aconteceu na vida dela. Os anos se passou, mas ainda para ela continua sendo como se fosse aquele ano. Lembranças que impedem de ter um crescimento. Lembranças que impedem de ter um presente. A vida dela ficou cravada naquele momento. Passou-se os dias, passou-se os meses, passou-se os anos. Mas a vida dela ainda está vivendo aquele instante, aquele momento. E ela não teve mais um novo presente. Teve aquela situação acontecida na vida dela. Queridos, eu já vou encerrar. Eu falei de 3 poços aqui nas nossas vidas, que nós devemos tomar como base. Eu falei de que é importante a gente limpar os nossos poços de bênção, não guardar entulhos nas nossas vidas, não guardar aquilo que muitas vezes não vai ser necessário para nossas vidas, né? Que eu citei exemplo, nós guardamos nas nossas casas entulhos, mas isso é na vida espiritual. É para que você receba o crescimento de Deus. Eu ouvi uma história, eu acho que foi no grupo de pastores, que temos no celular lá, e me achei muito legal, interessante. Conta a história, é uma história verídica, uma história verdadeira, uma história real. E eu quero, se você já ouviu, escuta novamente. É interessante, é uma história verdadeira. Eu acho legal você ouvir essa história, porque certamente Deus vai falar ao seu coração. Foi lá em São José do Rio Preto. Contava a história de uma família
que eles não quiseram se identificar o nome para preservar essa família, para guardar essa família. Né? Para nós aqui, São José do Rio Preto, se falasse o nome aqui, nós não ia ter interferência nenhuma, porque para nós falar João, Paulo, Pedro, ia ser João, Paulo, Pedro, qualquer um, que nós não conhece. Mas para preservar essa família, não foi citado o nome, mas uma família comum, uma família normal, uma família, né, que estava levando um procedimento normal, o seu Jacó, né, a dona Josefa e seus 2 filhos, João e Pedro. Uma vida normal, de repente um certo dia lá, o Joãozinho, pequeno Joãozinho, que tinha cerca de 5, 6 anos, chegou em casa uma tarde, depois do seu dia de aula, né, chegou em casa e foi jogar bola com o seu irmão, no meio da rua, no meio da estrada, brincando de bola. Seu irmão mais velho, tinha cerca de 11, 12 anos, e jogando bola, o irmão, de repente, mais novo, parou, colocou a mão sobre a cintura, olhou para seu irmão e disse: irmão, você sabia que eu te amo? Seu irmão adolescente, né, como todo irmão, como todo filho, né, como todo adolescente, olhou para o lado preocupado, que alguém pudesse estar olhando, e olhou preocupado, né, falou: cala a boca, menino, cala a boca, moleque, alguém pode estar vendo aqui, alguém pode ver, isso vai pegar mal para nós, não fala isso não. De repente, passando-se os dias, mais à tarde, chegou seu pai em casa, logo no atardecer, seu pai chegando em casa do trabalho, com a cabeça cheia, né, do trabalho, um dia exaustivo, né, já nervoso com algumas coisas que certamente aconteceu lá no seu trabalho. O filho vê o pai chegar em casa, abre os braços para o filho mais novo, João, filho mais novo, abre os seus braços e corre em direção ao pai, pula no colo do pai e diz: pai, você sabia que eu te amo, pai, e nunca quero me separar do Senhor? Daí o pai pega assim e joga, né, o filho, desce o menino sobre o chão e diz: menino, cala a boca, isso não é coisa que se fala, homem não fala essas coisas não, né? 2 coisas que eu vou te ensinar nessa noite, ou nessa tarde, nesse fim de tarde, 2 coisas que eu vou te ensinar. Primeiro, homem não fica falando essas bobeiras não. Segundo, homem não chora, né? E o garoto, ao ouvir essas palavras de seu pai, ficou muito ressentido e correu chorando para o quarto, passou sobre a cozinha, sua mãe viu, e de repente sua mãe perguntou: o que aconteceu com o Joãozinho? Ah, não foi nada não, esse menino tem que aprender umas coisas, fica dando besteira aí, coisas da idade dele. Daí a mãe, como toda mãe que se preocupa com o filho, mãe que sabe o que o filho está fazendo, mãe que compreende o filho, como toda mãe, se tiver 10 filhos e um deles abrir o portão da sua casa, ela sabe qual filho está chegando. Mãe, se fazer uma panela de comida e ver que um dos filhos comeu daquela comida, só pelo mexer da panela, ela sabe qual filho que serviu primeiro. Mãe, que você vê de repente nas filas de delegacia, de presídio, né, aquelas fileiras de mãe, enfileiradas, mulheres que vão ver seus filhos que estão presos, não querem saber os delitos, o que eles cometeram, mas simplesmente vão visitar, porque é mãe, porque ama seus filhos. E essa mãe então vai para o quarto ver o que aconteceu para o seu filho, o que aconteceu com o seu filho. E ela corre para o quarto, quando vê o seu filho agachadinho, deitado sobre os seus joelhos, agachadinho, chorando. E daí então ela pergunta: o que aconteceu, meu filho? O que houve? Por que você está chorando? E o filho diz assim então: mãe, você sabia que eu te amo, e eu sempre quero estar ao seu lado? E a mamãe então ora para o filho e diz: filho, eu também te amo. Pega seu filho, deita sobre seu colo, e aquele colo naquele momento serve como um remédio para o filho. O filho recebe aquilo lá como um refrigério, esquece tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que seu pai havia lhe falado. Passado o tempo, eles foram para a cama, já era noite, cerca de 2, 3 horas da manhã, foram dormir, estavam dormindo. De repente, o Joãozinho lá, abre a porta do quarto, acende a luz. Quando abre a porta do quarto, acende a luz, o seu pai então, logo levanta da cama e grita: o que você está fazendo aqui, moleque? Volta para a cama dormir, já é tarde, o que você está fazendo aqui? Né? Você veio encher o saco essa hora da noite? A mãe logo senta na cama e fala assim: calma, de repente ele tem alguma coisa, para ter levantado da cama, está aqui, tem alguma coisa que aconteceu. E então o Joãozinho apaga a luz, volta para a cama. No amanhecer do dia, todo mundo estava atrasado, estavam todos atrasados. Levantaram rapidamente da cama e foram acordar seus filhos. Então o seu Jacó, o pai, foi acordar o seu filho mais novo, Joãozinho, que estava dormindo ainda, para eles fazer seus afazeres e cada um ir para a sua obrigação. De repente o pai então chega até Joãozinho e começa a gritar: Joãozinho, acorda! Abre a porta do quarto, começa a chacoalhar Joãozinho: acorda, Joãozinho! E começa a gritar cada vez mais forte: acorda, Joãozinho, está na hora, estamos atrasados. E Joãozinho não acordava. De repente,
Encosta no Joãozinho, Joãozinho gelado em São José do Rio Preto. Acorda, Joãozinho! E Joãozinho não acordava. Em São José do Rio Preto, Joãozinho estava gelado. Em São José do Rio Preto, Joãozinho estava morto. Naquele momento, aquele pai se lembrou das palavras que Joãozinho havia lhe dito. Pai, eu te amo e nunca quero me separar de você. E naquele momento, então, ao lembrar dessas palavras, o pai chora amargamente. O pai começa a chorar desesperadamente. O pai começa, então, a abrir seu choro em pranto e gritar. Filho, Joãozinho, eu te amo. Mas naquele momento, não havia nada mais que fazer. O seu filho estava morto. Limpa os seus poços de bênçãos. Limpa todos os entulhos que estão sobre a sua vida. Viva agora. Diz agora para sua família, para seu filho, para seu cônjuge, para as pessoas que estão à sua volta. Eu te amo, enquanto há tempo. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus.